Oi, gente! Eu sou a Glace, da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciante e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho, tá? Para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia. Não esqueçam de verificar se vocês realmente são inscritas no canal e se o sininho de vocês está acionado, porque eu tenho entrado outros dias da semana para fazer um papo de comadre, que é o que o papo de comadre? Falando sobre dúvidas de vocês, tá? Nos comentários, não esqueçam de escrever que tipo de dúvidas vocês têm. Dúvida boba, gente. Às vezes a gente acha que é uma dúvida boba. Por exemplo, na quarta-feira passada, eu entrei extraordinariamente, que não era o meu dia, para falar sobre agulhas, que foi uma dúvida recorrente. Várias pessoas falando sobre agulha, não sabia como comprar agulha, não sabia como colocar agulha. E eu fiz o vídeo, tá? Então, utilize os comentários para isso. O vídeo de hoje é a segunda parte do kit de banheiro, né? Que nós estamos fazendo. E nessa segunda parte, nós vamos fazer a capa da descarga, tá? Do vaso acoplado. Olha que coisa gostosa, bonita, de maravilhosa, gente. Ó. Ela encaixa na tampa da descarga, ó, por elásticos, tá? Ela tem um ilhós aqui, que é exatamente o buraquinho para você apertar o botão da descarga. E ela fica muito bonitinha. E na aula passada nós fizemos a capa da tampa do vaso. Então, olha só que gracinha que vai ficar o banheiro, né? Ela é feita... Ela é toda feita com uma técnica de patchwork chamada triângulos perfeitos. É fácil de fazer, é uma forma de você reaproveitar os seus retalhos que você tem em casa, tá? Ela é bem facinho de fazer e olha como é que fica bonitinho, né? Eu vou deixar na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link dessa primeira parte, onde nós fazemos essa capa aqui, ó, a capa da tampa do vaso, tá? E hoje nós vamos fazer essa belezura aqui. Nós vamos fazer o molde da tampa, mas eu dou também as medidas, tá? Para se vocês querem confirmar, para ver, né, se o tamanho está correto. E vamos fazer esse tecido aqui com a emenda de tecido, de retalho, a gente vai fazer esse tecido e vamos confeccionar a peça, tá? Vale muito a pena, gente, porque kit de banheiro é assim, é tudo igual. Geralmente é a tampa do vaso, um tapete quadrado e o tapete da patente do vaso. Quando você faz alguma coisa de diferente, esse aí agrega valor à sua peça. Esse meu kit de banheiro, ele tem 3 peças. A tampa do vaso, é um tapete quadrado, retangular, um pouco maior que o normal, e ao invés de ser o tapetinho da patente, que eu não faço, eu faço isso aqui, ó, que é a capa da tampa da descarga. Fica muito bonitinho. Na próxima aula, nós vamos fazer o tapete. E na aula do tapete, assistam até o final, porque eu vou dar sugestões de preço para esse kit de banho, tá? Esse kit de banheiro. Eu espero que vocês gostem. Foi feito com muito carinho, pensando em vocês. Não esqueçam de curtir o vídeo, tá, gente? Para fazer essa nossa capinha da tampa da tampa da caixa de descarga, nós vamos precisar de um molde. É o seguinte, esse molde aqui já é um molde antigo meu. Quem já me acompanha no canal e já fez os outros
kits de banheiro, provavelmente já tem esse molde, não precisa fazer. Quem está chegando agora ainda não tem, eu vou explicar como vai fazer, tá? É o seguinte, aqui você vai pegar a tampa da sua caixa de descarga, vai tirar porque ela sai, né? Você vai colocar em cima de uma cartolina ou de um papel, vai riscar em volta. Riscou em volta, aí você vai pegar a sua fita e marcar 1 centímetro, tá? 1 centímetro e depois unir os pontinhos. Então, você vai criar uma margem de 1 centímetro, que é a margem de costura. E aí você vai cortar e vai ter esse molde aqui. Geralmente, as tampas são tamanho padrão. Só que como o tempo passa e eles vão inovando mais as coisas, o ideal é você fazer esse molde. O meu molde tem, ó, só para vocês conferirem, para ver se está do tamanho de vocês, daqui 44 e daqui 20. Então, é um retângulo de 44 por 20. Aí você vai arredondar, ó, arredondar as pontas, sem tirar o tamanho, só dar uma arredondada nas laterais, tá? E é o seu molde. Para fazer esse molde, se você não vai fazer com retalhos, como nós vamos fazer, você pode pular essa primeira parte. Mas eu sugiro que vocês assistam o vídeo, tá? Porque essa técnica de emendar tecidos, que é os triângulos perfeitos, é uma técnica do patchwork fácil de fazer e que agrega muito valor a qualquer coisa que vocês vão vender, ok? Então, vamos separar aqui o nosso molde e agora nós vamos preparar o nosso tecido da frente. O tecido nosso da frente, esse aqui é a tampa do vaso que nós fizemos na aula anterior. Então, o tecido é o conjunto com essa tampa do vaso. Então, nós vamos utilizar 3 cores de tecido, ó. Vamos utilizar o poazinho, o chevron e o bolinha maior, tá? Tá aqui, esses 3. Então, é assim, gente. Você vai primeiro escolher as cores principais, a que você vai querer que fique em destaque. O ideal é que você faça sempre com texturas diferentes. Você pode escolher aqui, ó, aqui no caso, a cor é igual, mas a textura é diferente. Um é zigue-zague, que é o chevron, e o outro é o poar grande, tá vendo? Bolinhas grandes. Pode ser florido, né? Viu a quantidade? E o de fundo você vai escolher ou um tecido mais claro ou um tecido mais escuro. Aqui poderia ser um verde escuro. Geralmente a gente usa liso. Ou então assim, ó, ele é de pó, mas ele é uma bolinha pequenininha, tá vendo? Ó, que ele vai ser a base que vai destacar esses 2 aqui, tá? E esse de base, ele vai ser, a quantidade dele vai ser o quê? Essa quantidade mais essa, porque esse vai ser combinado com cada quadradinho dessas cores aqui, tá? Dito isso, vamos à primeira etapa, para a gente fazer essa união, esses triângulos, né? Então, a gente vai fazer assim, ó, gente. A gente vai pegar, deixa eu pegar esse aqui. A gente vai pegar o nosso tecido quadrado, nós vamos botar frente com frente o quadradinho de base com o quadrado de destaque, tá? Nós vamos botar aqui, ó, frente com frente, em cima um do outro, direitinho, encaixa direitinho. Aí, vamos pegar uma régua e vamos fazer isso aqui, ó. De uma quina a outra, ó. De uma quina a outra, vamos dar um risco. Com esse risco, nós vamos fazer o quê? Nós vamos alfinetar aqui. Ó, tá vendo o risco? E nós vamos fazer um pezinho de máquina a partir desse risco. Aí é o seguinte, em vez de você costurar em cima do risco, você vai fazer uma costura
aqui, ó, paralela ao risco, tá? De um pezinho de máquina. Por exemplo, isso aqui é um pé de máquina, tá? Deixa eu chegar mais para perto para vocês verem bem. Aqui, ó, vocês vão colocar o pé da sua máquina encostado nessa linha e vão vir costurando sempre assim, ó, de um lado, costurou. Aí depois vocês vão vir do outro lado, encostando aqui, ó, na linha, tá? Feito isso, vocês vão ter isso daqui, ó. Eu não sei se dá para vocês verem aqui, ó. Tá vendo a costura? Vocês vão ter isso daqui, tá? Tá assim, o que nós vamos fazer? Nós vamos cortar esse risco aqui, ó. E vai ficar assim, ó, gente, desse jeitinho aqui, 2 triângulos, tá? Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos abrir esse triângulo, tá? Desse jeitinho aqui, ó. Geralmente, a gente joga a costura, você vai abrir assim, ó, empurrando para a cor. Vai escolher um lado, né? Vai tombar para um lado a costura. E vamos fazer um vinco. Por enquanto, não passa não, tá? Porque o que acontece? Quando a gente corta esse tecido, quando a gente corta esse quadrado ao meio, automaticamente esses 2 tecidos aqui estão enviesados. Se você passar no ferro agora, ele vai ficar torto, ele vai ficar enviesado, ele vai expandir, né? Então, por enquanto, só vinca aqui com a unha, tá? E você vai ter isso daqui. Do outro lado, você vai ver que a costura vai estar tombada. Você vai escolher um lado e vai tombar. Se você tiver um tecido mais escuro, você tomba o tecido mais escuro, tá? Aí você vai observar também que aqui no canto, ó, nos 2 cantinhos vai ficar essa sobra aqui, de um lado e de outro. Essa sobrinha a gente vai cortar. Essa sobrinha nós vamos cortar, ok? E tá aqui o triângulozinho perfeito, os 2 triângulos perfeitos, tá vendo? Formando um quadrado. Gente, desculpa esse som, não sei se vocês estão ouvindo, mas a minha casa, ela dá os fundos de uma fábrica de móveis. E eles estão usando uma maquininha que eles costumam usar para jatear a madeira. Acho que é isso que eles fazem. É um barulhinho enjoado, mas não tem como, tá? Abstrai desse barulho aí. Daqui a pouco eles param. Aí tá, nós temos aqui os nossos quadrados, tá? Os nossos quadradinhos estão todos aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos organizar esses quadrados para eles ficarem com esse padrão aqui de losange, tá? Do tecido que eu vou querer. Essa organização dos triângulos é você que vai decidir. Eu fiz assim porque exatamente é essa organização aqui, ó, tá vendo? Da tampa do vaso, né? Para eles terem um padrão. Mas se vocês modificarem, vocês podem ter, se vocês quiserem, vocês podem modificar e fazer diferente, ó, assim, com os triângulos para baixo. Isso vai dar do gosto de cada um, tá? Vocês podem brincar com isso aqui e com os mesmos tecidos fazer várias estampas para o seu tecido, porque é isso que nós estamos fazendo, construindo o tecido a partir de retalhos, tá? Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos costurar esses 2 aqui, esses 2, esses 2, esses 2, e depois nós vamos costurar um no outro, tá? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Deixa eu virar assim para vocês verem. Eu vou fazer isso aqui, virar para lá, e costurar aqui. A mesma coisa esse. E vou costurar assim, ó. Aqui, ó, vocês podem observar que tá as 2 costuras para o mesmo lado. Então, uma das costuras eu vou virar para o outro lado. Porque para ter essa costura ficar perfeita, nós temos que encaixar aqui, ó. Costura com costura. Esse aqui tá tombado para um lado e esse tombado para o outro, tá?
E você só vai saber depois de você organizar o seu tecido. Então, por isso que a gente não faz com ferro, porque se fizer com ferro, ela vai ficar muito marcada. Ó, tá? Tá aqui. Beleza? Aí você vai alfinetar e é assim, ó, né? Então, você vai costurar aqui. O seu triângulo vai ficar assim, tá? Depois de costurado, você vai abrir. Um pezinho de máquina, tá, gente? Aqui, ó. Nós vamos lá pra máquina e vamos fazer alfinetar aqui direitinho, bonitinho. E vamos fazer um pé de máquina aqui, tá? Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Deixa eu recolocar aqui no lugar. Aí, depois que a gente fizer isso, nós vamos abrir e deixar aqui no lugar. Aí, vamos pegar o próximo, tá? Aqui nós estamos usando 4 quadrados desse de poá pequeno. Desse aqui de chevron, 2 quadrados, tá? Ó, 2 quadrados. E esse de poazinho também 2. Porque, ó, é só uma quantidade que dê para, ó, você vai botar o seu molde em cima e ele vai ficar com espaço. Vai ficar com espaço por quê? Porque quando a gente costurar, isso vai dar uma diminuída. Quando você fizer a sua organização e você decidir, é essa mesmo que eu quero, para você não se embaralhar, pega o seu celular, tira uma foto. Porque aí você pode levar o seu celular para a máquina, porque na hora de você ir costurando, é melhor você visualizar, para saber se você está costurando no lugar certo. Por exemplo, esse aqui, eu vou dobrar para lá e vou costurar onde? Aqui, tá? Então, eu já boto um alfinete aonde eu vou ter que costurar. Eu já sei que eu vou ter que costurar na lateral onde está o alfinete, tá? Esse aqui, a mesma coisa. Eu já sei que eu vou ter que costurar aqui, ó. Nessa lateral onde está o alfinete. E tá aqui, ó, gente, tá? As tiras já costuradas, tá? Eu abri, tombei as costuras. Então, o que que acontece agora? Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos unir esse com esse com esse e esse com esse, colocando aqui em cima. Eu vou mostrar uma coisa para vocês que eu costumo fazer. Aqui não, que aqui é pequeno, é um tecido pequeno, não vai fazer confusão. Mas, se você tiver um tecido maior para fazer, acaba você confundindo e pode costurar errado. Tem uma marcaçãozinha que eu faço, essa daqui é uma caneta que apaga, tá? Eu faço assim, ó, número 1, um pontinho, um risquinho. 1 em 1, tá vendo? Eu já sei que eu vou costurar esses dois aqui. Vou ter que costurar essa lateral com essa. Aqui já é o 2. Eu vou fazer 2 risquinhos. E 2 risquinhos desse lado. Aqui eu sei já que é o 3. Aí eu vou fazer 3 risquinhos. 3 risquinhos. E aqui eu também vou fazer 3 risquinhos. Porque quando eu levar lá para a máquina, eu vou fazer isso, ó. E vou levar para a máquina. Assim. Aqui a pouquinho dá para me ver como é que é. Mas imagina se fosse várias carreiras, né? Aí tá aqui. Aí para me montar lá na máquina e costurar, eu já sei, ó. Aqui tem um risquinho. Aqui também tem um, ó. Então eu já sei que esse 1... vai ser aqui, ó, frente com frente 1, tá? Aí eu vou ajeitar aqui direitinho, ó, costura com costura, tudo bonitinho. Ó, a costura tem que estar juntinha. E vou passar uma costura de um pé de máquina. Aí, passei a costura de um pé, vou abrir. Aí aqui tem 2 pontinhos, eu vou catar o que tem 2 pontinhos, que é esse aqui. Vou deitar esse sobre esse. Fica muito mais fácil, tá? Para você não se embaralhar. Então, eu vou lá para a máquina fazer isso e volto com o nosso tecido pronto para a execução da peça. E tá pronto o nosso tecido. E agora nós vamos para a execução da peça. Vocês podem observar, ó, que o meu molde está aqui.
você vai fazer o seu tecido de forma que ele fique maior que o seu molde, tá? Aqui já foi costurado e ele tá maior do que o meu molde. Aí o que eu vou fazer? Eu vou cortar para fazer a peça em si, porque se você não quiser fazer essa peça com o retalho, você pode fazer com o tecido da sua escolha, tá? Então nós vamos precisar do tecido da frente, de uma manta R2 e do tecido para o forro. O tecido para o forro eu estou utilizando aqui o nosso queridíssimo jeans, porque eu estou utilizando jeans também para a peça da tampa do vaso, tá? Então é um conjunto, estou utilizando jeans. Vou precisar também de 2 pedaços de elástico de 21 centímetros, tá? 2 pedaços de elástico grosso de 21 centímetros. Eu vou utilizar essa peça aqui, em vez de fazer esse viezinho aqui, em vez de botar o viés, essa peça, como ela fica assim de pé, ela fica bonitinha com babadinho. Então, eu escolhi um tecido, ó, que combina com o viés, que é assim, da cor do viés, tá? E eu vou fazer o meu babado. Ou você pode colocar o viés do mesmo tecido do babado. É uma escolha sua. Esse tecido, ele tem 1,40, que é a medida da lateral do meu tecido. Estou fazendo uma medida de uma lateral. E no assim, ele tem 6 centímetros. 6 centímetros. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma bainha embaixo de acabamento de meio centímetro mais meio centímetro, tá? Vamos virar 2 vezes, vincar e fazer uma costura. E nas laterais a mesma coisa, meio centímetro mais meio centímetro, tá? E vamos lá para a máquina costurar aqui. E na outra lateral a mesma coisa. Por quê? Nós não vamos colocar o babado na peça toda, porque o lado de trás é desnecessário gastar tecido para botar babado, porque o lado de trás geralmente fica encostado na parede. Então, nós vamos colocar o babadinho aqui, ó, dessa lateral para cá, tá? Nós vamos colocar o babado só aqui, dos lados e na frente. Você vai, se você quiser saber exatamente o cálculo para calcular esse tecido, é o quê? Você vai medir aqui, essas 2 laterais, mais a frente, o total você vai multiplicar por 2. Aí você vai ter um babado bem franzido, tá? Aqui eu achei mais prático fazer assim, cortei logo uma lateral de um tecido. Então, agora, de posse de todo... Ah, tá, e muito importante é isso aqui, ó, gente, é o ilhós de cortina, que o ilhós de cortina vai ser, ó, vocês podem ver, eu comprei ele a R$ 2,50, tá? O meu tinha acabado, eu comprei ele a R$ 2,50. Deixa eu tirar aqui para vocês verem. Ó, o ilhós de cortina, ele vem assim, ó, gente. Vem 5, esse saquinho aqui vem 5 pares, tá? Que é assim, uma parte altinha, que é a macho, e uma parte baixinha, que é a fêmea, um encaixa no outro, tá? Esse ilhós de cortina tem várias larguras aqui. Aqui não tem um número deles, não. Mas tem as pequenininhas não serve, porque não vai dar para você... Porque esse ilhós aqui, ele vai ficar aqui no meio, ó. Que é justamente o espaço onde tem aquele botão da descarga para você apertar, para você ver o botão, tá? E é só isso que nós vamos precisar para fazer essa peça. Primeira coisa que nós vamos fazer é vou separar o tecido do forro e nós vamos estabilizar. Por isso que vocês podem observar que eu cortei. Apesar disso aqui tá maior que o meu molde,
eu cortei a manta maior que ele. Por que que eu cortei a manta maior que ele? Que agora nós vamos estabilizar a nossa manta. Passar ela e eu vou alfinetar todas as pontinhas, tá? Bem alfinetadinhas. Desse jeitinho aqui, ó, gente. Vocês podem observar que em cada união eu coloquei um alfinete prendendo. Isso é importante, tá? Porque aí a manta vai ficar presa e o seu tecido, as emendas dele, quando você costurar, não vai sair, tá? Aí agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer, se você está utilizando um tecido comum, que não é esse tecido trabalhado, vocês vão fazer um matelacê. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, e vai aparecer um izinho aqui, da aula de matelacê, tá? Vocês vão fazer um matelacê na peça. Aqui, nesse caso, eu tenho desenhos geométricos, então não preciso riscar para fazer um matelacê. Eu vou seguir a costura aqui desses losangos, ó. Eu vou costurar aqui, aqui, ó. Todos esses losangos eu vou costurar, tá? Ó. Todos esses triângulozinhos eu vou costurar. Por que o matelacê? Por que costurar aqui? Matelacê são costuras retas, é um tipo de quilt, né? Você pode também fazer arredondado, se você quiser. Mas eu vou fazer o reto, porque é mais rápido, eu vou aproveitar o desenho tecido. Ele vai fazer o quê? Ele vai estabilizar o tecido, a manta, completamente. Quando a sua cliente lavar, a manta não vai ficar solta no tecido. Tá aqui já o matelacê já pronto. Depois que você fizer o matelacê no seu tecido, você vai colocar o seu molde em cima, vai riscar e costurar em cima do risco. Depois que você costurar em cima do risco, você vai cortar, ó, rente à costura que você fez em cima do risco, tá? E vai ter isso aqui. É que uma parte do vídeo que eu filmei, o meu celular não salvou, tá? Mas a única parte aqui que vocês não estão vendo é justamente o riscar, o molde e o cortar, tá? Então já tá aqui, ó, o matelacê pronto e tá cortado na posição do risco. Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos estabilizar aqui o nosso babado, tá? O babado, deixa eu mostrar para vocês. O babado é essa tira que nós já fizemos. Eu já fiz a bainha de baixo e a bainha das laterais, tá? Meio centímetro. E agora nós vamos fazer esse babado nosso, vai ser franzido. Então, você pode franzir esse babado, você pode franzir ele na máquina. Só que muitas meninas reclamam que na máquina, quando elas estão puxando, a linha quebra, estraga o franzido, tem que refazer. E eu venho com essa proposta de fazer à mão, tá? Que é muito mais rápido, eu acho. Aí você vai, primeira coisa, você vai dobrar esse tecido do babado e dar um piquezinho aqui no meio. Ó, aí vai ficar esse pique aqui. Não sei se está dando para vocês verem. Ó, aqui. Tá? Porque nós queremos centralizar o babado. Então, a gente vai dar um pique no meio. Aí você vai pegar uma linha forte. Eu estou usando a linha 10, que é essa linha que os meninos utilizam
para soltar pipa, mas se vocês não tiverem essa linha, pode ser uma linha de bordar forte, pode ser uma linha de fazer pespontos, que também é forte, ou a sua linha comum de costura, só que vocês vão botar ela dobrada na agulha, tá? E nós vamos vir fazendo, ó, um alinhavo, tá vendo? Um alinhavo em toda essa extensão aqui. Não puxa a linha toda, deixa sempre, ó, um pedaço aqui, tá? Não precisa dar nó. Desse jeitinho aqui, ó. Não sei se tá dando para vocês verem o alinhavo. Um alinhavo grande mesmo, gente, normal, tá? Sem muita técnica. Aí, o que que nós vamos fazer? Agora nós vamos estabilizar o nosso babadinho na peça. Para fazer isso, nós vamos precisar centralizar essa peça. Aqui, o meu, já no centro, tem essa costura aqui, visível a vocês. Se um de vocês não tem nenhuma costura no meio, vocês vão dobrar e fazer piques, tá? Para saber onde é o centro da peça. Nós vamos estabilizar o nosso babadinho aqui, ó, frente com frente. O nosso babado, ele vai ocupar só esse espaço aqui, ó, daqui das laterais para frente, tá? Então você vai estabilizar onde você quer que ele inicie. O meu vai iniciar aqui, ó, antes dessa curva, tá? Ele vai estar aqui, frente com frente e virado para o centro da peça, tá? A beirada do meu babado vai estar na beirada do meu tecido. E eu vou estabilizar a ponta dele onde eu quero que ele inicie. Beleza? Aí eu vou pegar aonde eu fiz o pique, que é aqui, e vou estabilizar aqui, ó, no centro da peça. Ó, aonde passa essa costura central minha. Aonde você estipulou que fez a marcação do centro, tá? E a outra ponta, que é o finalzinho do babado, você vai colocar aqui onde você quer que termine. Eu recomendo que seja na mesma direção, tá? De onde, ó, na mesma direção. Se você quiser, você pode dar uma dobrada assim e ver se está na mesma direção, tá? Aqui. E você vai estabilizar também. Aí você vai ter isso aqui, ó, gente. Tá? Isso quer dizer o quê? Que o babado, o tecido vai ficar bem distribuído na hora que você franzir, bem distribuído na sua peça. E agora é só fazer isso, ó. Você vai pegar aqui a linha, deixa eu chegar para cá, peraí. Pegar aqui a sua linha e ir franzindo e distribuindo esse franzido em torno da peça, tá? Desse jeitinho aqui, ó, gente, tá? E desse outro lado, vamos fazer a mesma coisa. Depois que fizer isso, nós vamos lá para a máquina e vamos fazer uma costura de proteção. É uma costura na beiradinha, só para estabilizar esse babado aqui e tirar esses alfinetes. Gente, já tirei os alfinetes, tá? O nosso babadinho todo deitadinho para dentro, porque depois ele vai fazer esse movimento aqui, tá? Por enquanto ele vai ficar assim. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar a linha que nós alinhavamos, né? Para fazer o franzido. E o nosso babado já está colocadinho. Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos ter que colocar os elásticos. Eu cortei aqui 21 centímetros de elástico. Ó, 21 centímetros de elástico é o suficiente.
Se você quiser fazer com folga, corta 22 centímetros. E nós vamos fazer uma marcação que é o seguinte, ó. Aqui, deixa eu virar aqui para vocês. Aqui é o meio da peça. Do meio da peça para cá, você vai marcar 10 centímetros e fazer um pontinho. 10 centímetros. Do meio para o outro lado, mais 10 centímetros, tá? Assim. Aqui é a mesma coisa. Desse jeitinho aqui. Aí, isso quer dizer o quê? Que o meu elástico, ele vai vir aqui, ó, encostado na marcação, tá? Encostado aqui, ó, na marcaçãozinha que eu fiz, eu vou estabilizar a ponta de um elástico. E aqui, encostado na outra marcação, o outro elástico. Desse jeitinho aqui. 21 centímetros dá certinho assim, tá? Se você quiser fazer ele com uma folga, pode fazer, mas é assim, você não vai puxar não, vai só repousar ele sobre o tecido, tá? E a mesma coisa aqui, tá aqui já pronto, colocadinho direitinho. Agora nós vamos colocar aqui o nosso forro. Eu tô utilizando aqui o jeans, tá, gente? Vocês também podem utilizar o algodão cru, mas eu estou utilizando o jeans porque eu utilizei o jeans como forro da capa, né? Da capa da tampa. Aí você vai botar aqui, ó, frente com frente. Deixa eu virar para o outro lado, que fica mais fácil assim. Ó, frente com frente, ok? Aqui você vai alfinetar. Pode ver que ele tá maior, mas é para isso mesmo, para você. A gente corta maior mesmo. E você vai alfinetar toda a extensão. E aí, gente, depois de todo alfinetado, o que nós vamos fazer? Essa região aqui é a região que não tem babado, tá? O lado que não tem babado, você vai marcar uns 13 centímetros, tá? E verifica se esses 13 centímetros tá longe, tá entre os elásticos, tá? Para não deixar de costurar onde está o elástico. E essa região aqui eu não vou costurar, tá? Aqui tá o elástico, ó, o elástico tá aqui e aqui. Então tá afastado do elástico. Nós vamos costurar. Começar a costura aqui com retrocesso, vim costurando um pezinho de máquina toda a volta até aqui. Aqui retrocesso também, tá? Desse jeitinho aqui, ó, gente, tá todo costuradinho, tá vendo? Tá todo costuradinho. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos recortar essa área aqui, ó, onde nós fizemos, deixamos a abertura, eu vou dar um cortezinho aqui, tá? Para poder dobrar ela direitinho, de um lado e de outro. E nas áreas arredondadas eu vou dar piques, tá? Aqui, ó, gente, nessa região aqui, onde tá o jeans, eu vou virar, eu dei um pique aqui, que é a região onde nós deixamos aberto. Eu dei esse pique porque eu quero dobrar o jeans na direção da costura. E vou passar isso aqui e vincar. Porque quando a gente desavessar a peça, vai ficar mais fácil o acabamento, tá? Ó, vinquei. Vou virar aqui pro outro lado e fazer a mesma coisa com esse outro lado aqui. Eu também dei o pique, ó, e vou dar uma vincada. Como é manta R2, ela vai dar uma grudadinha, tá? Desse jeitinho aqui, ó. De um lado e de outro, beleza? E agora,
nós vamos desavessar a nossa peça. Aqui vocês vão observar, ó, que caiu certinho, tá vendo aqui? Quando a gente faz aquele acabamentozinho, aquela dobrinha, cai certinho. Agora nós vamos passar muito bem passado isso aqui, tá? Como é manta R2, vai assentar. Olha, gente, aqui eu vou botar um alfinete, aqui nós vamos fazer um ponto invisível, tá? Nessa região aqui, ponto invisível. Então, vou deixar na descrição desse vídeo o link da aula de ponto invisível. Vai ter um izinho aqui em cima. Vocês cliquem nesse izinho que vocês vão direto para a aula, tá? Agora eu não vou fazer isso para não ficar muito longo o vídeo. Agora tá faltando o quê? Nós vamos colocar o nosso ilhós. O ilhós vai ser colocado aqui, tá? Então, você vai pegar essa parte, a parte macho, que é essa partezinha aqui, ó, que é mais altinha do ilhós. Você vai centralizar ele. Se o meu desenho já tem o centro, que é aqui, tá? É essa linha aqui, que é o centro dele. Se o seu não tem, você vai fazer o quê? Você vai dobrar o meio, vai vincar aqui. Aí depois vai dobrar o meio para cá, vai vincar aqui. Aonde os dois vincos se encontram, que faz uma cruz, você vai colocar o ilhózinho seu macho aqui e centralizar ele aqui, aonde essa cruzinha se cruza. Por dentro dele, não é por fora não, por dentro dele você vai riscar esse círculo. Ó. Desse jeitinho aqui. Aí agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos cortar esse círculo aqui. Eu vou cortar aqui no meio. Nós vamos cortar, ó, esse círculo, tá? Ó, desse jeitinho aqui. Beleza? Você vai pegar, porque isso nós vamos juntar aqui, ó, tá? Então, você vai pegar essa parte aqui, ó, e vai colocar ela aqui, ó. Aqui por baixo e vai... A princípio, você vai pensar assim, ah, não vai dar sim. É só você ir adequando, ó, vai caber tudo aqui. Ela vai sair aqui, ela vai encaixar nesse buraquinho, tá? A parte que você riscou. Ó. Desse jeitinho aqui, ó, gente, tá? Ó. A frente tá assim. Aí você vai vir com a parte fêmea, que é a parte baixinha, e vai encaixar aqui. Você vai ouvir um cleque. Não precisa bater com nada, que senão vai quebrar. Não precisa apertar com tanta força. Você vai ouvir um clequezinho. Ó, escutaram? Quando você ouvir esse cleque, quer dizer o quê? Que a sua peça já tá encaixada direitinho no lugar. Ela não vai sair, ó. Ok? E tá prontinho a capinha da sua descarga. Aqui cabe certinho o botãozinho de apertar, tá, gente? E agora nós temos prontos as duas peças, né? As nossas duas peças, que é o quê? Nós temos a nossa capa do vaso e a nossa capa da descarga. As duas, aqui tá o elástico, ó. As duas
com forro em jeans, tudo super bonitinho. Eu espero que vocês tenham gostado de fazer essa peça. Ela é muito graciosa, tá, gente? E é muito vendável. Um grande beijo no coração de todas. Façam para vocês, façam para dar de presente, façam para vender, tá? Eu tenho certeza que vocês vão amar. Na próxima aula, nós vamos fazer o tapete. E na aula do tapete, no final da aula, eu vou dar sugestões de preço desse kit de banheiro, tá? Grande beijo no coração de todas e até a próxima aula, se Deus quiser.